Olá, vamos falar um pouco sobre precipitações intensas. Precipitação intensa é entendido como uma ocorrência extrema com duração, distribuição espacial e temporal crítica para uma área ou para uma bacia hidrográfica. Então, precipitação intensa é uma precipitação que é definida para uma certa duração. Então, você pode ter uma precipitação intensa que é para 1 minuto, que é para 10 minutos, para 30, para 1 hora ou para um dia. Então, para cada duração específica, você vai ter um valor de precipitação que vai ser ou não intensa. Depende também da sua distribuição espacial. Então, isso tem a ver com o tamanho da área da bacia, né? Se essa precipitação ela vai ocorrer de forma uniforme sobre toda a área da bacia ou não, né? Quanto maior a bacia, né, menor a chance disso ocorrer, né, da chuva ser uniformemente distribuída sobre toda a bacia. A distribuição temporal também ela influencia, né, se você tem a fase mais crítica da chuva no início ou no final da sua ocorrência, isso vai afetar os impactos dessa precipitação. A chuva intensa ela depende também do tamanho da área, porque a chuva intensa a chuva que é intensa para uma bacia pequena de 10, 20 km², por exemplo, é uma chuva intensa que tem uma duração de alguns poucos minutos, 10 minutos, 15, 30 minutos. Né? Essa chuva intensa para essa bacia pequena, se nós levarmos para uma bacia maior, né, uma bacia de 1.000 km², por exemplo, ela não vai ser intensa para essa bacia, porque numa bacia pequena, né, uma chuva intensa de poucos minutos pode provocar um transbordamento do ribeirão dessa pequena bacia e provocar, se for numa área urbana, pode provocar danos importantes. Já numa bacia grande de 1.000 km², uma chuva intensa de poucos minutos, normalmente ela é concentrada numa área pequena. Então, não vai ser, na maioria dos casos, suficiente para provocar uma inundação nessa bacia maior, né? Uma bacia de 1.000 km², você vai precisar de uma chuva que dure alguns dias, né? Na verdade, não vai ser um único evento de chuva, vai ser uma sequência de eventos de chuva, né, por alguns dias, e isso pode levar a uma inundação numa bacia de maior porte. Então, depende do tamanho da área. Se a gente for para a área da bacia amazônica, por exemplo, né, a chuva intensa para a bacia amazônica vai ser uma chuva intensa que pode durar alguns meses, né, e vai ser, como eu disse, também uma sequência de chuvas ocorrendo em regiões diferentes dentro da bacia. Para o enfoque que a gente trabalha com chuva intensa dentro da hidrologia, na grande maioria dos casos, nós estamos trabalhando com bacias pequenas, tipicamente de áreas urbanas, né? Os conceitos de chuva intensa que a gente trabalha aqui dentro da hidrologia são muito aplicados à engenharia hidrológica, principalmente ao dimensionamento de estruturas de drenagem. Então, a gente está trabalhando com bacias da ordem aí, de 20, 30, 50, 100 km², né? E onde a duração da chuva, então, que é importante, é uma duração que pode variar de alguns poucos minutos até algumas horas, 24 horas, por exemplo. Então, são as durações típicas que a gente trabalha. E nós trabalhamos com uma chuva, com o conceito de chuva máxima anual. Chuva máxima anual é o maior valor de chuva registrado dentro de um ano, né, e para uma duração específica. Então, você tem, por exemplo, chuva máxima diária, que é o maior valor de chuva diária dentro do ano, né? Lembrando que chuva diária é aquela chuva medida pelo pluviômetro, né, no horário de medição pluviométrica, por exemplo, das 9 às 9 da manhã. Chuva máxima de 24 horas, né, que é o máximo valor registrado num período de 24 horas,
E chuva máxima de 10 minutos, chuva máxima de 15 minutos, de 30 minutos. Então, você pode ter chuva máxima anual para diferentes durações da chuva, né? Então, se você tem uma série histórica de vários anos, né, o ideal é você, como a gente vai ver, para fazer alguns cálculos, você seleciona qual é a chuva máxima, né, para uma determinada duração de cada um dos anos da sua série histórica, né? E com isso você pode depois, então, fazer cálculos, estimar valores de chuva máxima para dimensionamento de estruturas hidráulicas. Aqui a gente tem alguns recordes de chuvas intensas registrados no mundo, né, só para a gente ter uma ideia, né, de valores assim, de chuvas muito intensas para diferentes durações. 38 milímetros de chuva em 1 minuto é um valor bastante significativo, é quase como jogar em um balde de água na sua cabeça. 198 milímetros em 15 minutos, também é um valor bastante significativo. Seria para a nossa região aqui, sul de Minas, muitos meses a gente tem valores de chuva que são dessa magnitude, então em 15 minutos é bastante chuva. 280 milímetros em 30 minutos também. Para você ter uma ideia, uma chuva de 30 minutos, de mais ou menos uns 40, 50 milímetros, dentro de uma área urbana, né, vai provocar, tem um potencial de provocar danos bastante importante, né? Então, 280 é um valor bastante significativo. Em 10 horas, 1.400 milímetros é o que chove anualmente aqui no sul de Minas. Então, é também bastante chuva. 12 meses, 26.461 milímetros. No Brasil, as regiões que mais chovem anualmente são da ordem de 4.000, 5.000 milímetros. Então, aqui choveu de 5 a 6 vezes mais do que as regiões que mais chovem aqui no Brasil. A maioria desses locais são na Ásia, em regiões de clima de monção, e que onde costuma haver precipitações bastante realmente intensas. Então, isso é para ter uma ideia de como do que são valores intensos de chuva, valores extraordinários. Mas não é com esses valores excepcionais que a gente faz o dimensionamento de estruturas hidráulicas, né? A aplicação de chuvas intensas é para dimensionamento de estruturas hidráulicas, principalmente em áreas urbanas, para dimensionar sistemas de drenagem, né? Então, para fazer esse dimensionamento de estruturas como bueiros, como galerias, como sarjetas, né? Então, você precisa definir uma chuva intensa, né, para fazer esse dimensionamento. Então, você define a frequência de ocorrência, a frequência de ocorrência que pode ser definida em termos de probabilidade ou de tempo de retorno, né? Então, a frequência, a gente define um tempo de retorno. Isso a gente tem valores recomendados na literatura, por exemplo, a gente tem aqui alguns valores de exemplo, mas você vai encontrar isso em livros de drenagem, para dimensionamento de sistemas de drenagem, livros de hidráulica, em manuais de drenagem urbana, você encontra valores recomendados para diferentes tipos de obras. De maneira geral, então, estruturas que tenham um pouco baixo risco envolvido, como um bueiro, uma sarjeta numa rua de um bairro residencial de pouco movimento, né, o tempo de retorno vai ser baixo, de 2 a 5 anos para fazer o dimensionamento. Já uma grande obra hidráulica, uma barragem, nós utilizamos no Brasil 10 mil anos de tempo de retorno, né, porque é uma estrutura hidráulica que envolve muitos riscos caso aconteça um evento que exceda a sua capacidade. Então, quanto maior o risco envolvido, quanto maiores os danos possíveis, né, no caso de falha da estrutura, maior o tempo de retorno a ser adotado.
Duração da chuva, a duração depende das características da bacia hidrográfica, da área que faz a drenagem. Então, nós adotamos a duração com relação ao tempo de concentração da bacia, que é um conceito que eu vou falar mais à frente. Então, você define em função disso, e com isso, tendo a frequência e a duração, nós obtemos a intensidade da chuva e depois, posteriormente, a lâmina de chuva para o dimensionamento. Então, como é que nós fazemos a estimativa de chuvas para um dimensionamento de uma estrutura hidráulica? Bem, como a chuva é uma variável aleatória, então nós podemos usar distribuições de probabilidade para poder fazer estimativas sobre essa variável, né? A questão é qual distribuição utilizar. Eu já falei que, em vídeos anteriores, que no caso de chuvas totais anuais, nós podemos usar a distribuição normal para poder fazer estimativas da chuva anual, né? Se você, com a chance de ter um ano muito chuvoso ou muito seco, por exemplo, você pode usar a distribuição normal para isso. No caso, vamos ver se isso é adequado também para o caso de chuvas intensas, né, de precipitações máximas. Eu vou mostrar isso num exemplo no Excel. Muito bem. Temos aqui no Excel um histórico de chuva, no caso de um posto na região sul de Minas, então, que tem um histórico de chuva de 1941 até 2019. Né? Então, um histórico bastante longo de chuva. Né? A gente tem, então, aqui eu tenho os totais anuais de chuva desse posto. Então, eu tenho os totais mensais, né, de cada... E aqui na última coluna, nós temos os totais anuais de chuva. Então, são a soma dos meses ao longo do ano. Então, nós temos algumas falhas, que são anos que não estão completos, mas a gente tem aqui um histórico bastante completo. Então, vamos ver como é que se nós fizermos um gráfico, um histograma com essas vazões anuais, qual vai ser o comportamento, qual vai ser o aspecto desse gráfico. Então, vou pegar aqui vou copiar essa coluna com os valores anuais. Vou retirar aqui a média, que não precisa. Então, vou copiar e vou colar aqui ao lado. E vou tirar os espaços em branco aqui. Vou desconsiderar esses espaços em brancos. Vou deixar as séries... não precisa estar em ordem cronológica correta para fazer o que eu vou fazer aqui. Então, eu preciso que esses dados estejam numa única sequência. Então, temos aqui os dados, no total aqui, fazer a contagem, nós vamos ter aqui quantos valores? 63 valores de chuva anual. Então, vamos marcar aqui esses valores, seleciono todos, vou aqui em inserir, e aí a gente tem essa opção aqui, grafo de estatística, clico aqui, tem histograma, então vou marcar aqui histograma. Ok? Então aqui eu tenho o gráfico, esse aqui é o gráfico de um histograma de chuva anual. Então, chuva anual. Então, a gente pode observar aqui que nesse gráfico a gente tem a média dos valores anuais é 1.309. Então, que foi feito aqui nesse gráfico. Então, o Excel pegou o maior e o menor valor dessa série de valores anuais e entre o maior e o menor valor ele criou classes, né, intervalos
de valores. Por exemplo, a primeira classe são valores entre 651,4 e 901,4. Então, aqui, nessa faixa de valores, a gente tem 4 valores. Entre 1151,4 e 1401 é onde a gente tem maior frequência. Tem 32 valores dentro dessa faixa de precipitações anuais e a média está aqui dentro desse intervalo, né? E, então, esse comportamento aqui é típico de uma distribuição anual. Então, a gente tem as maiores frequências perto da média e à esquerda nós temos os valores menores do que a média, à direita os valores maiores do que a média. Aqui nós temos um valor excepcional aqui de 2.400 milímetros, que aconteceu nesse posto, né? Ele está, esse valor aqui isolado aqui, mas você vê que ele aconteceu apenas uma vez, né? É um valor extremo, atípico, que aconteceu aqui uma vez. Mas o aspecto desse gráfico aqui, deixa eu inserir aqui uma linha para a gente olhar melhor. Esse é um gráfico que tem esse aspecto aqui, de forma simplificada aqui. Então, esse gráfico ele tem mais ou menos esse comportamento aqui. Esse formato é o formato típico da distribuição normal, onde a gente tem a maior frequência na média, no valor médio, né? E os dois lados, esse lado esquerdo é igual ao lado direito, né? Então, uma distribuição de chuvas anuais ela vai ter esse aspecto bastante parecido com uma distribuição normal. Então, por isso que a gente diz que as chuvas anuais elas seguem uma distribuição normal, então a gente pode usar a distribuição normal para fazer estimativas acerca da chuva anual. Agora vamos ver no caso das máximas. Eu tenho outra planilha aqui, porque eu tenho os valores máximos desse mesmo posto. A mesma série de 1941 até 2019, mas aqui nos meses a gente tem o maior valor de cada mês e valor diário, então aqui são máximas diárias. E aqui nessa coluna P foram selecionados aqui os máximos por ano hidrológico, né, que eu mostrei no vídeo anterior. Nós escolhemos aqui o ano hidrológico entre agosto de um ano até julho do ano seguinte, de forma que o período chuvoso seria de novembro, mais ou menos, até março, onde mais chove, né, esse período fica no meio desse ano hidrológico. Então, para cada ano hidrológico foi selecionado o máximo, o maior valor de chuva diária, e aí vamos pegar esses valores aqui, deixa eu copiar esses valores, e vamos fazer a mesma coisa que fizemos para os valores anuais. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, preciso retirar aqui as equações, então tem que colar aqui como valores. Colei aqui como valores, então vamos retirar aqui as falhas. Vamos retirar as falhas. Então, não temos muitas falhas. Então, no total aqui, vamos ver quantos valores nós temos. 1, 2. No total, são 75 valores. Vai dar um número maior do que no caso das chuvas anuais, porque chuva anual, se faltar um dia, um mês no ano, a gente não calcula o valor anual. No caso da máxima, é possível você determinar um valor máximo, né, se não choveu, se essa falha não for nos meses mais chuvosos. Então, vamos fazer o histograma da mesma maneira, marquei os valores, inserir, eu venho aqui em histograma, e aí a gente tem esse gráfico aqui. Eu não mostrei no anterior, mas a gente pode clicar aqui em formatar eixo e eu posso mudar aqui o número de classes. Posso colocar aqui, está com 8, se eu colocar, por exemplo, 9, posso colocar 10, por exemplo, né? A gente vai ter uma mudança no formato desse gráfico.
deixar o 8 aqui. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente vai ver que ele tem um formato, um aspecto um pouco diferente do anterior, né? Isso aqui são dos máximos. Então, isso aqui são as máximas máximas de um dia. Então, a gente vê que tem um aspecto um pouco diferente, né? Esse gráfico aqui, ele é mais ou menos, tem mais ou menos esse formato aqui. Vou mudar aqui a cor, mudar aqui a espessura. Tem mais ou menos esse formato. Então, o que acontece? A gente não tem os dois lados, né? Nós não temos os dois lados ao redor da média. Quanto que dá a média aqui? A gente tem uma média, a média dos valores máximos aqui é de 74,9. Deixa eu ver aqui, igual, média... valor médio é 74,2, né, que está aqui nessa faixa de maior frequência, mas não há uma simetria entre os dois lados, né, valores menores do que a média e valores maiores do que a média. Então, essa é uma distribuição que ela é assimétrica. Então, sendo assimétrica, nós não conseguimos utilizar, não é adequado você utilizar a distribuição normal, principalmente porque nós estamos interessados naqueles valores maiores do que a média dos valores máximos. Então, vamos ver, então, qual distribuição a gente pode utilizar, né? Existem outras distribuições, mas no caso de distribuições assimétricas, como no caso das máximas, uma distribuição que nós podemos utilizar ao invés da normal, é a log normal, né? A log normal, que é uma distribuição, a equação dela está aqui, muito semelhante à distribuição normal, mas tem o mesmo formato. A diferença é que aqui nós temos, ao invés do valor x da variável, nós temos o log de x. Pode ser o log, ou pode ser o logaritmo, o log de base 10, ou pode ser um logaritmo ln da variável. Então, nós entramos aqui com o logaritmo dessas variáveis. Então, os parâmetros, ao invés de ser a média da variável, você vai usar a média do logaritmo da variável, né? A mesma coisa é o desvio padrão. O desvio padrão vai ser o desvio padrão do logaritmo das variáveis, né? Então, a distribuição normal ela tem esse formato típico, né? Então, como eu disse, assimétrico, como a gente viu ali no gráfico. Nós podemos fazer cálculos manuais, assim como na distribuição normal, que é quando você utiliza a tabela da distribuição normal para fazer os cálculos, né? E aí, nesse caso, você usa a mesma tabela da distribuição normal, mas a variável padronizada z, né, você utiliza os valores de logaritmo, né? Então, vai usar o logaritmo, pode ser, como eu disse, log ou ln, o logaritmo da variável, vai ser a média dos logaritmos das variáveis e o desvio padrão dos logaritmos da variável. Vamos ver um exemplo como é que a gente pode utilizar, então, a distribuição log normal para fazer estimativas sobre vazão máximas. Voltando ao Excel. Então, vamos fazer o seguinte cálculo aqui. Seguinte estimativa. Uma pergunta aqui. Qual a precipitação máxima com 20 anos de tempo de retorno, considerando esses dados dessa estação que eu acabei de analisar aqui? Então, tempo de retorno de 20, o tempo de retorno é igual a
20 anos. Né? Sabendo o tempo de retorno, eu tenho que a probabilidade vai ser igual a 1, é o inverso do tempo de retorno, 1 sobre o tempo de retorno. Então, a probabilidade de 0,05 ou 5%. Né? Tenho a probabilidade e, bem, para poder fazer os cálculos aqui, eu vou precisar da média e do desvio padrão. Só que, como eu vou aplicar a distribuição log normal, então eu tenho que calcular o logaritmo das precipitações. Então, aqui é a precipitação máxima, aqui eu vou fazer o ln da precipitação máxima. Então, vou fazer igual ln, vou calcular o ln de cada um dos valores. Vamos diminuir aqui as casas decimais. Atualizar. Então, calculei o logaritmo neperiano das precipitações máximas. E aqui embaixo, então, vou fazer o cálculo aqui. Isso aqui já é a média. Então, aqui a gente já tem a média dos valores. Então, vou copiar essa equação aqui. Então, a gente tem aqui a média dos valores de logaritmo da variável. E vou calcular o desvio padrão. Desvio padrão, que vai ser igual no Excel desvpad de A, é a equação para fazer o cálculo do desvio padrão. Vou pegar aqui os valores máximos dos logaritmos. Então, o desvio padrão 0,4, desvio padrão dos logaritmos dessa variável precipitação máxima. Muito bem. Então, agora vamos então fazer o cálculo usando a tabela da distribuição normal. Então, aqui nós temos a tabela da distribuição normal com os valores de Z e com as probabilidades. Então, os valores de Z são os valores dados por essa coluna, a primeira coluna, e a primeira linha na parte superior da tabela. Então, do lado direito nós temos os valores de Z que são positivos, do lado esquerdo os valores de Z que são negativos. Valores de Z negativos são valores à esquerda da média, né? Valores menores do que a média. Valores de Z positivos são valores à direita da média, são valores maiores do que a média. Então, aqui no meio nós temos as probabilidades, lembrando que as probabilidades, esses valores de probabilidade, representam a área à esquerda do valor de Z, né? E quando nós trabalhamos com probabilidade de excedência, que é o caso de máximos, então nós estamos interessados na área à direita do valor de Z. Então, é a área direita que nós estamos interessados. Por isso, né, no nosso exemplo, o valor da probabilidade é 0,05%. Na tabela da distribuição normal, a probabilidade que eu vou procurar tem que ser igual a 1 menos esse valor aqui. Então, eu vou procurar pela probabilidade de 0,95 na tabela da distribuição normal. Então, vou procurar aqui 0,95, 0,94, 95. Então, de forma aproximada, eu tenho esse valor aqui, vamos assinalá-lo aqui, 0,9505, esse valor aqui, 0,9505. Esse valor vai corresponder a um Z que é de 1,6 e subindo aqui
1,65. Vai ser o valor correspondente a 0,95. Então, se você quiser, você pode interpolar aqui entre 0,9495 ou 0,95. Vamos pegar esse valor aqui para simplificar. Então, o Z igual a 1,65. Então, vamos lá. Voltando aqui na tabela. Então, Z vai ser igual a 1,65. Muito bem. Tendo o valor de Z, nós podemos fazer o cálculo, então, de qual vai ser a precipitação com 20 anos de tempo de retorno. Tá? O X nosso aqui, o X vai ser a precipitação chamada de P20, que é a precipitação com 20 anos de tempo de retorno. Muito bem. Seguindo a equação do Z, ln de X é igual ao ln de P20. Portanto, ln de X vai ser igual ao seguinte, vai ser igual ao valor de Z, que é 1,65, vezes o desvio padrão dos logaritmos. Desvio padrão dos logaritmos é aqui, o 0,4, né? Mais a média, né, que é o x barra dos logaritmos, é a média dos logaritmos neperianos, que é o 4,23. Então, a gente tem que o logaritmo neperiano de x, ln de x, vai ser igual a 4,82. Aliás, vou mudar aqui é logaritmo neperiano de P20, né? A gente está procurando. Então, com isso, a gente tem que P20 vai ser igual, deixa eu voltar aqui, isso aqui seria E, né, elevado ao ln de P20. Essa seria a equação. Então, o P20 vai ser igual, né, para fazer isso no Excel, a gente faz expoente exp do número que a gente quer, que é o 4,88. Então, isso vai dar 132,43 milímetros. Qual seria o resultado se nós calculássemos pela distribuição normal? Pela distribuição normal, nós precisamos só calcular aqui o desvio padrão dos valores máximos. Então, fazer pela distribuição normal, a gente teria aqui a P20 fazer então pela normal, ao invés da log normal, né? Então aqui pela log normal. Pela normal, a gente vai ter que a precipitação com 20 anos de tempo de retorno, ela vai ser igual ao seguinte, o Z é o mesmo, 1,65, vezes o desvio padrão, nesse caso é 29,37, o desvio padrão dos valores máximos, mais a média que é 74,2. Então, a gente vai ter uma precipitação de 122,69 milímetros, ou seja, é um valor menor do que o valor calculado pela log normal. Essa é uma característica que é uma diferença que normalmente acontece, principalmente para os valores mais altos, né, com tempos de retorno mais altos, que a precipitação calculada pela distribuição normal, né, para valores máximos, ela tende a subestimar os valores, né, então deu um valor menor. Por isso que a distribuição log normal ela é mais adequada para o cálculo de precipitações máximas.